Olá, mamães, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre dentes fracos. Mas como assim? Existem dentes fracos? Sim, existem. Como identificar que meu filho ou minha filha tem dente fraco? O que pode ser feito? Quais as causas? Existe tratamento? Bom, vamos lá então. O que são dentes fracos? Dentes fracos são dentes que nascem com uma má formação da estrutura do esmalte. Mas espera aí, o que é o esmalte? O esmalte é esse branquinho que reveste a superfície externa da coroa do dente. Por exemplo, vocês estão vendo o meu bocão, ele tem os dentes branquinhos, a coroa certinha, íntegra. Então, quando a gente olha uma boca com os dentes branquinhos, certinho, não precisa ser exatamente bem posicionados, mas com os dentes tudo branquinhos, uma criança com os dentes branquinhos, elas têm um sorriso saudável, são dentes íntegros. E o dente fraco é aquele dente, como eu falei, que nasce com a estrutura do esmalte defeituosa. Bom, eu sou dentista, trabalho com saúde pública, atendo bebês, gestantes, crianças, além de outros grupos, né, outras faixas etárias, e observo muitas dúvidas de mães quanto à presença de dentes que vêm com manchas amareladas, brancas, marrons, escuras, dentes que quebram com muita facilidade ou esfarelam, mesmo tendo todo o cuidado em casa. Então, o que fazer? Bom, vamos lá. Quais são as causas? Por que isso pode acontecer? Existem vários fatores. Pode ser herança genética, tá? E se for um fator hereditário, vai acontecer tanto nos dentes descidos, que são os dentes de leite, quanto nos dentes permanentes. Pode ser em função de fatores locais ou sistêmicos, como por exemplo, deficiência nutricional, carência de vitamina A, C, D, parto prematuro, tá? Ingestão de certos medicamentos que podem ser a tetraciclina, mas espera aí, não são todos antibióticos que podem causar essa alteração. A amoxicilina, eu escuto muitas dúvidas com relação à amoxicilina. A amoxicilina não causa alteração na estrutura do dente, tá? E para a tetraciclina causar qualquer alteração, ela tem que ser ingerida principalmente na fase de formação e desenvolvimento do esmalte. Não é em qualquer época de desenvolvimento da criança, tá? E infecções dentárias, traumas dentários, por exemplo, uma criança que caiu, que isso é bem comum, e bateu o dente da frente, tá? Depois de um tempo, depois de uns meses, aquele dente começa a escurecer e não é feito nada, ou seja, aquele dente perdeu a vitalidade, tá com um processo infeccioso e essa infecção pode atingir o germe do dente permanente, que está logo próximo da raiz do dente de leite. E aí ele pode nascer com uma dessas alterações, tá? Quando é em função, quando não é hereditário, pode acontecer ou nos dentes de leite ou nos dentes permanentes, não necessariamente acontece em ambas as dentições, como é no caso do fator genético, tá? Mas vamos lá então, não deixem de acompanhar o vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês fotos, imagens, né, como identificar essas manchas, que tipo de tratamento que existe e o que a gente pode fazer em casa, principalmente nessa época de pandemia, que tem que evitar de sair de casa sem necessidade, certo? Vamos lá então. E quais são os tipos de alterações que ocorrem no esmalte levando aos dentes fracos? Primeira delas, amelogênese imperfeita. É uma herança hereditária, então significa que vai acometer tanto os dentes permanentes quanto os dentes de leite. Nesse caso, como eu mostrei na foto, pode ter ausência total do esmalte ou, se ele estiver presente, ele pode variar contra consistência, textura, ele pode ter uma estrutura mais amolecida ou uma estrutura mais endurecida, certo? E qual é o problema? São dentes normalmente mais sensíveis, tá? Ocorre uma perda da dimensão vertical. Como assim? Ocorre a perda da altura da coroa dos dentes, perder na altura da boca, do fechamento.
Então, são dentes que quebram. Existem casos que o esmalte esfarela com muita facilidade e, em função dessas porosidades no esmalte, retém alimento com mais facilidade. Então, ele vai dar cárie com mais facilidade, tá? Segundo, hipoplasia do esmalte. A hipoplasia do esmalte, ela pode acontecer como os fatores que eu já falei, em função de alterações locais, sistêmicas, como carências nutricionais, como eu já falei anteriormente. E o que acontece? Também há uma má formação da estrutura do esmalte. Ele pode nascer ausente, ele pode nascer defeituoso, podem ocorrer manchas desde brancas, brancas, amareladas, amarronzadas. Na melogênese imperfeita também, normalmente a melogênese imperfeita são manchas amareladas acastanhadas. E nesse varia entre manchas amarelas, castanhas, marrons. Também o paciente relata sensibilidade, pode acometer os dentes de leite ou os dentes permanentes, não necessariamente ocorra nas duas dentições, tá? Também são dentes mais fracos, são dentes que retêm placa com mais facilidade, ou seja, o alimento gruda no dente com mais facilidade em função dessas porosidades, então pode dar cárie mais facilmente e em função de todas essas alterações, esses dentes fracos, em função de ter alteração na estrutura do esmalte ou o esmalte não estar presente, eles normalmente dão cárie com mais facilidade. Para acontecer a cárie, o pH da boca tem que baixar em um determinado valor. Quando o dente é íntegro, que tem o esmalte íntegro, ele precisa baixar num certo valor que é abaixo de 5,5. Quando o paciente apresenta essas alterações, o pH abaixando menos, já começa a perda de estrutura dentária, já começa o início de cárie. Então, o cuidado tem que ser maior, tanto na ingestão de alimentos, do excesso de açúcar, controlar a dieta, não é não comer, é ter cuidado com o excesso e sempre escovar usando a pasta com flúor, tá? Antes disso, vamos falar do terceiro caso, que é a fluorose. A fluorose, ela acontece em função do excesso da ingestão de flúor na época de formação dos dentes. Pode acontecer tanto nos dentes permanentes como nos dentes de leite. Mas como assim ingestão de flúor? Existem flúor na água de abastecimento, existe flúor em certas bebidas, em certos alimentos. O problema é o excesso de flúor ingerido na escovação. Quando vocês forem escovar, principalmente os dentes das crianças, cuidado com o excesso de pasta na escova. É o mínimo. Imagina um arroz cru. É mais ou menos aquela quantidade. Ou vocês podem molhar as duas primeiras cerdas da escova para não ter excesso. Tem criança que adora pasta, tem criança que come pasta e esse excesso pode levar à fluorose, que são essas manchas que variam tanto de dentes brancos, tanto de manchas brancas a manchas mais escuras, tá? Essas são as alterações. E quais seriam os tratamentos? Não esquecendo que se vocês estiverem gostando do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e qualquer dúvida, se seus filhos têm, não deixem de escrever para mim aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em responder para vocês. Vamos lá. E quais seriam os tipos de tratamento? Os tipos de tratamento variam, depende do caso clínico, depende do grau de severidade da alteração de esmalte, do comprometimento da estética, da sensibilidade do paciente. Então, em consultório odontológico, a gente vai avaliar, né, a queixa do paciente e o comprometimento. Varia desde pequenas microabrasões, que são pequenos desgastes que faz na superfície externa do dente para regularizar, até restaurações, em casos mais agressivos, facetas, coroas de acetato. Cada caso é um caso e hoje a odontologia está bem avançada, existem vários tratamentos, isso em consultório. Mas como nós estamos vivendo nessa fase difícil de pandemia, o que pode ser feito em casa, não só
principalmente para esses tipos de dentes, mas assim, geral. Controle da dieta, evite o excesso de açúcar. Não é comer doce, não existe não comer doce. É evitar o excesso e sempre escovar, usar o fio dental. A prevenção, o cuidado começa em casa. Essa é a maneira mais simples. E depois que tudo isso passar, procure um dentista, se houver a necessidade, né, com relação à alteração, mas é bom sempre todo ano ir uma vez para ver se está tudo ok. Certo? Espero que tenham gostado e não deixem de curtir e de se inscrever no canal. Tchau!